Max Verstappen pode estar à beira do maior abismo da sua carreira. O piloto mais dominante da Fórmula 1 nos últimos anos, 3 vezes campeão mundial, símbolo absoluto da era moderna da Red Bull, pode ser afastado das pistas não por uma falha no carro, não por uma lesão, não por escolha, mas por punição. Uma suspensão por acúmulo de pontos na superlicença. Um detalhe técnico que, de tão banal, parece improvável, mas que, neste momento, está mais próximo do que a própria Red Bull gostaria de admitir. O maior nome do grid está a poucos passos de ser arrancado do campeonato por conta de seu próprio comportamento em pista. E se isso acontecer, o impacto será sísmico. A regra é clara. Na Fórmula 1, os pilotos acumulam pontos na superlicença a cada infração considerada perigosa, antidesportiva ou irresponsável. Esses pontos não são apenas multas. São registros formais de que o piloto ultrapassou limites. Quando um piloto atinge 12 pontos em um intervalo de 12 meses, ele é automaticamente suspenso por uma corrida. Não há apelação. Não há negociação. É uma punição automática, fria, implacável, e neste momento, Max Verstappen já ultrapassou os níveis de alerta. A ironia disso tudo é cruel. Verstappen sempre foi agressivo. Sempre viveu no limite. Foi assim que conquistou o respeito, os títulos, o temor dos adversários. Só que, em um esporte cada vez mais regulado, cada movimento é analisado por múltiplas câmeras, cada disputa é revisada por comissários obsessivos por precedentes. E o que antes era visto como ousadia, agora pode custar pontos preciosos, não no campeonato, mas na sua própria habilitação como piloto. Ao longo das últimas temporadas, Max acumulou penalizações por manobras arriscadas em defesa de posição, por jogadas nos limites da legalidade, por ignorar bandeiras amarelas, por desacatos no rádio, por desaceleração perigosa e até por ultrapassagens fora dos limites da pista sem devolver posição. Cada incidente somado constrói um quadro perigoso. E agora, sem margem de manobra, Verstappen vive um campeonato onde não pode mais ser ele mesmo sem correr o risco de ser suspenso. Isso, por si só, já é alarmante. Mas o que torna a situação ainda mais explosiva é o contexto em que isso ocorre. A Red Bull está sob pressão. A Fórmula 1 vive uma das temporadas mais equilibradas dos últimos anos. McLaren, Ferrari e Mercedes aparecem com força. Qualquer ausência de Verstappen em uma corrida pode significar a perda da liderança do campeonato. E mais, isso abriria a primeira grande brecha para que a Red Bull experimente o que nunca viveu desde 2021, a sensação de fragilidade. A possível suspensão de Verstappen também levanta uma questão incômoda para a FIA. Como aplicar uma punição automática, com base em uma régua impessoal, contra o maior nome do grid? Como explicar para milhões de fãs ao redor do mundo que o piloto mais assistido, o mais idolatrado, será afastado por conta de pontos administrativos? A Fórmula 1 sempre foi um esporte movido por narrativas, por heróis, por rivalidades, e uma punição desse porte pode criar uma tempestade midiática com consequências imprevisíveis. Mas talvez o maior terremoto aconteça dentro da própria Red Bull, porque a equipe não está preparada para um cenário sem Verstappen. Ele é o projeto. Ele é o núcleo. O carro é moldado para ele. As estratégias são feitas com ele como centro de gravidade. A estrutura gira em torno de suas preferências, seu estilo de pilotagem, sua leitura de corrida. Se ele for suspenso, quem o substitui? Daniel Ricciardo, Liam Lawson. Nenhum deles tem o preparo técnico e psicológico para assumir um carro líder do campeonato de uma hora para outra. Seria um desastre técnico e, possivelmente, um vexame público. Mais grave ainda, essa suspensão pode quebrar a imagem de invencibilidade de Verstappen. Ele não é apenas rápido. Ele é implacável, inquebrável. E esse mito é parte essencial de seu domínio psicológico sobre o grid. Se ele for punido e obrigado a ficar de fora de uma corrida, essa aura começa a rachar. Os rivais vão sentir o cheiro de sangue. As equipes adversárias vão atacar. E Max, que sempre se alimentou do controle, da superioridade absoluta, pode sentir pela primeira vez o gosto do isolamento. Nos bastidores, já se fala em contenção. A Red Bull tenta conversar com a FIA, discretamente. Quer entender os critérios. Quer saber se é possível eliminar pontos por bom comportamento, se existe brecha, jurisprudência, uma porta de escape. Mas a FIA, pelo menos até agora, responde com frieza institucional. O regulamento é objetivo,
e Verstappen está muito perto do limite. E tudo isso coloca o próprio Max diante de um dilema: ou ele muda seu estilo e se torna um piloto menos agressivo, menos instintivo, mais controlado, ou ele corre o risco de ser punido no auge da temporada. Mas quem conhece Verstappen sabe que mudar não é uma opção real. Ele é um piloto visceral. Ele ataca. Ele joga duro. Ele desafia os limites porque essa é sua essência. Retirar isso de Max é como pedir para um tubarão parar de nadar. Ele pode até tentar, mas vai sufocar. O ambiente interno na Red Bull começa a sentir o impacto. Os engenheiros tentam adaptar estratégias para evitar que Max se exponha. Os estrategistas tentam calcular stints mais conservadores. O time de rádio filtra as mensagens para evitar que Verstappen cometa alguma infração verbal. Mas no fundo, todos sabem que é uma bomba relógio. Uma bandeira amarela ignorada. Um toque polêmico. Um gesto mal interpretado. Qualquer detalhe pode ser o ponto final. Se essa suspensão acontecer, e ela está perigosamente próxima, o campeonato muda completamente. A Red Bull pode perder pontos cruciais. Verstappen pode ver sua liderança desaparecer. A confiança interna na equipe pode ruir. E a própria Fórmula 1 será forçada a encarar um de seus maiores nomes sendo punido por algo que, durante anos, foi parte essencial do espetáculo: o instinto. A temporada de 2025 será lembrada por muitas razões. Mas, se nada mudar, ela pode entrar para a história como o ano em que a própria Fórmula 1 puniu seu maior gladiador por ser ele mesmo.